Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Que alegria nós estarmos nos encontrando pela manhã. Lembra que eu disse que sempre que fosse possível nós estaríamos aqui conversando, continuando a conversar sobre a obra Sinal Verde de André Luiz. E veja bem, este nosso vídeo vai ficar disponível por 24 horas aqui nos stories. Não se preocupem aqueles que perderem esse ao vivo. E também nós deixaremos o vídeo disponível no nosso canal do YouTube. Bom dia a todos os que estão entrando aqui para continuar conosco as análises da obra Sinal Verde. Nós vamos entrar agora num período onde o André Luiz vai conversar conosco dos capítulos 4 até o capítulo 8º. Ele vai conversar conosco sobre o ambiente familiar. Nós vamos perceber que as suas lições serão voltadas para a convivência doméstica. As lições de André Luiz do capítulo 4 até o capítulo 8º serão voltadas à convivência doméstica, à boa saúde, à boa relação entre a família. Portanto, eu faço esse convite. Venha conosco e vamos refletir sobre o que o André Luiz conversa conosco neste livro, nesta obra do capítulo 4 até o capítulo 8º, sobre a família. Bom dia, meu nome é Uriel Santos e é uma alegria nós realizarmos essa viagem, essa jornada pela obra Sinal Verde. Veja bem, capítulo 4, no recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe partilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Meus amigos, quando nós conversamos sobre essa temática que André Luiz começa a abordar conosco, a questão de família, nós precisamos dar algumas conceituações. Primeiro eu quero dizer a todos os irmãos e a todas as irmãs que nos acompanham que toda família tem as suas dificuldades. Toda família tem as suas questões a serem resolvidas. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes o nosso coração ele fica opresso e imagina que só dentro da nossa casa que nós enfrentamos problemas, que nós enfrentamos crises. Meus irmãos, não. Todos nós temos as tempestades familiares. Por quê? Porque nesse mundo de provas e expiações, família consanguínea, muito bem conceituado por Emmanuel na obra Pensamento e Vida, pode ser apreciado como centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. E como muito bem conceitua também esse benfeitor espiritual na obra Vida e Sexo, ainda há uma grande parcela das famílias encarnadas no nosso orbe que luta para aparar as suas arestas,
que estão ali depurando questões de outrora, que estão trabalhando as suas antipatias. A palavra é essa. Então nós estamos reencarnados em um mesmo lar para nos afeiçoarmos. É claro que dentro da nossa casa nós já contamos com espíritos que são simpáticos, que são amigos, que já estão trabalhando em bases de amor. Porém, uma grande carga reencarnatória de correção é colocado dentro do nosso ambiente familiar. Portanto, não se assustem ou não se considerem únicos por enfrentarem problemas na sua família. O marido problema, a esposa difícil, vamos falar aqui mais sobre a consanguinidade. O filho complicado, a mãe compreensiva, o pai talvez ausente, o pai que não nos dá muita atenção, os irmãos que nós não compreendemos, que parece que nós temos muito mais amizade ou questões, pessoas queridas fora de casa do que dentro. Então não se preocupem, todos nós passamos por essas dificuldades no seio familiar. Alguns mais, outros menos. Alguns talvez nem tanto, outros durante toda a encarnação. Por quê? Porque família consanguínea para o gênero humano pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. E nós que já somos conhecedores da revelação espírita, que já somos conhecedores do Evangelho redivivo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a função, nós temos a obrigação de agir diferente dentro do nosso organograma familiar. Se a nossa família é difícil, é complicada, se nós temos alguns problemas dentro do nosso grupo, do nosso lar, nós não podemos ser uma adição a esse problema. Nós temos que ser um ponto norteador de equilíbrio. Nós temos que procurar agir diferente. E a obra Sinal Verde, como um regramento, um oferecimento de conduta, vai nos ensinar e muito sobre essa temática. Perceba bem, retornando à mensagem que acabamos de ler e agora aprofundando em suas análises. Bondade no campo doméstico é caridade começando de casa. Caridade é amor em movimento. É você trabalhar todos os espectros do amor, se é que nós podemos enumerá-los, porque os espectros do amor são infinitos. Mas se queremos aqui, com a nossa mente ainda muito analítica, muito cartesiana, conceder alguma definição, se é que isso é possível, por favor, nos perdoem aqui, mas alguma definição a este termo caridade, que é muito falado, porém muito pouco vivido ainda, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, quando fala que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O famoso BIP. Quando nós estamos nas nossas aulas de evangelização infantil, nós vamos ensinar as crianças dizendo BIP. Benevolência, indulgência, perdão. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia e a ensinava Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Uma pergunta do Livro dos Espíritos que quase todos sabem de cor. Esse movimento de benevolência, indulgência e perdão deve começar dentro de casa. Veja bem, o propósito é amarmos a humanidade inteira, encarnada neste orbe e em todos os infinitos mundos que povoam o universo, é amar a todos de forma indistinta. Porém, como distribuir no curso dos milênios este amor de forma indistinta, sem começar o nosso adestramento, vou usar essa palavra forte, com aqueles que estão dentro da nossa casa? Então essa prática do amor deve começar dentro de nossa casa, por mais difícil que seja. Por isso o André Luiz ele já norteia a parte inicial de sua mensagem, começando a desenvolver a temática família, que vai ser abordada dos capítulos 4 até o capítulo 8 da obra Sinal Verde, que como eu tenho dito aqui, a obra Sinal Verde, se nós a lermos com maior atenção, nós vamos perceber que ela é dividida em temáticas,
Quando ele começa a abordar essa questão da família, falando sobre o recinto doméstico, ele nos diz: bondade no campo do lar é a caridade, começando de casa. É o BIP, é a benevolência, a indulgência, o perdão, é o amor, principiando-se nos nossos lares. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Existem famílias que conversam entre si, que se nós não as conhecemos bem, parece que elas estão brigando a todo momento, porque conversam num tom de voz elevado. E isso, em um dia que eu não estou muito bem, ou a outra pessoa não está muito bem, pode ser um convite a uma discussão infrutífera, desnecessária. Portanto, maneirar no tom de voz, ter educação, ter urbanidade dentro da nossa casa. Na minha família, a gente precisa fazer muito isso, que a gente conversa muito alto. Nós somos uma família descendente de europeus, nós conversamos muito alto. Então a gente tem que ter esse controle. A gente tem que baixar uns 3, 4 tons, eu falo, para não parecer que nós estamos sendo mal educados um com o outro. E para também não dar ensejo a que qualquer palavra mal interpretada venha a gerar uma discussão. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Já percebeu? A gente sai do quarto e bate a porta. Pá! Ou então nós vamos pegar algum utensílio na cozinha, parece que nós estamos destruindo o mundo. Sem barulho. Educação. Vamos voltar à palavra urbanidade. O lar é uma estrutura sagrada que precisa de equilíbrio. Você está acabando de acordar. Agora, no nosso relógio, 7 horas, 7h05. Como é que você acordou, meu irmão? Como é que você acordou, minha irmã? Acordou fazendo barulho? Ou está respeitando as pessoas da tua casa? Para com essa bateção de porta. Para com essa bateção de panela. Para com essa bateção de tampa. Haja com tranquilidade. Construa, veja bem, construa a tranquilidade do teu lar, no teu lar, para que você carregue essa tranquilidade aos demais atos da tua vida. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. Nós precisamos, nas dificuldades que enfrentamos na família, nós precisamos ser parte da solução e não parte do problema. Tá pegando fogo? Você não pode ser a lenha que vai aumentar ainda mais aquela tragédia. Você tem que ser uma forma de extinguir aquele problema. Portanto, você vai colaborar na solução do problema. Você vai ser um mecanismo colaborador na solução do problema, nem que seja com o seu silêncio, porque às vezes as suas palavras vão mais atrapalhar do que ajudar. Quando você perceber que naquele problema apresentado, dentro da sua casa, a sua fala vai mais atrapalhar do que ajudar, silencia e entra em prece. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Vindo de uma família de mãe professora, trabalhando 3 turnos, nós tínhamos sempre que estar fazendo as nossas refeições de forma muito rápida. Muito rápida. Nem pensávamos nos que estávamos digerindo. Vamos ter respeito a esse momento. Eu fico admirado quando percebo algumas culturas, o respeito que eles possuem no momento de fazer uma refeição, no momento de tomar o seu alimento. O sentimento de gratidão. Estar presente naquele momento. Hoje em dia nós estamos enfrentando uma dificuldade nas nossas refeições familiares, se ainda as temos. Estamos tomando café, almoçando, tomando café, não sei, aqui em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, a gente fala isso, né, no café da manhã. Estamos tomando café, almoçando, jantando, fazendo os nossos intervalos da tarde. E aí nós estamos aqui, veja bem, estamos aqui fazendo a refeição, do lado está o celular. Olha só o movimento. Nós estamos aqui no movimento automático e nem prestando atenção no que está acontecendo aqui ou nas pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos prestando atenção naquele celular que está ao nosso lado. Gente, um momento, é importante nós falarmos isso, nós estamos perdendo a doçura da simplicidade. O momento de você estar ali almoçando com a sua família, tomando um café,
Viva aquele momento. Que sejam aqueles 10 minutos, esteja ali naqueles 10 minutos. Tome a sua refeição sem alarde. Respeite aquele momento sagrado em que a família está unida. Desliga a televisão. Deixa o celular um pouco de lado. Não vai te matar se ficar 10 minutos sem o celular. Mas esteja em equilíbrio com aqueles que estão ao teu redor neste momento sagrado que é tomar um alimento, que é fazer parte daquela refeição, aquele momento de troca. Respeite esse momento. Respeite esses minutos que são preciosos. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Você está sabendo renunciar ao seu próprio ponto de vista? Você está sabendo ceder? Por que a sua ideia, o seu pensamento tem que ser aquele que prevalece? Por que a sua palavra tem que ser a última? Ceda. Renuncie. Para a paz no lar, nunca é demais silenciar. Repito, para a paz no lar, nunca é demais silenciar. Aprenda a renunciar. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Me desculpe, eu estava errado. Vamos conversar? Podemos agir de outra forma? Eu te amo. Às vezes uma situação tormentosa dentro da tua casa está esperando que o teu coração envie a teu falar uma palavra de entendimento, para tudo aquilo ser solucionado, para todo aquele tempo que está completamente atribulado seja amainado e o sol volte a brilhar. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Uma lição muito importante para os dias que estamos vivendo. Se você viu uma notícia profundamente desagradável, não leva aquilo para sua mesa de jantar, não. Não traz isso, essa energia deletéria para o seu lar, não. Não permita que a sua casa vire abrigo para escândalos. Permita que a sua casa seja um ponto de luz e não mais um ponto de dificuldade nesse mundo que já enfrenta tantos problemas. Em matéria de doenças, olha que bonito para o momento que nós estamos vivendo. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. O estritamente necessário. Eu sei que nós já falamos muito sobre o Covid, mas eu vou precisar falar um pouco, só para isso que nós lemos aqui, que André Luiz nos trouxe. No que se refere ao Covid, fale o estritamente necessário dentro da sua casa, o que precisa ser feito para prevenir, que nós todos já sabemos de cor e salteado, graças a Deus, o que a família precisa fazer para prevenir, o que pode ser feito para que essa pandemia seja atravessada o mais rápido possível, todo o aprendizado que ela está nos trazendo, mas não leva notícia apocalíptica para dentro do seu lar, não. Não leva notícia de desespero para dentro do seu lar, não. Diminui um pouco as notícias que só causam contrariedade, que só atrapalham o seu íntimo. Ao invés de dizer, e aqui, esse nosso momento do estudo do sinal verde, é um momento onde eu abro meu coração. Então aqui dentro da minha casa, ao invés de eu dizer, nossa, morreram mais tantas pessoas, eu sempre falo, nossa, mais 1000 pessoas recuperaram. Nossa, Israel acaba de descobrir um anticorpo. Nossa, nesse momento tão difícil, quantas ações de caridade nós estamos observando. Então, meus amigos, não olhe para baixo, olhe para o alto. Olhe para o alto, tem muita coisa boa acontecendo. Mude o padrão vibratório da notícia que você está levando para o seu lar. É profundamente importante. A transformação opera aqui dentro e reflete-se no exterior.
Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não seja um crítico dentro da sua casa. Às vezes o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso filho, a nossa filha, o nosso irmão, às vezes tinha uma pia cheia de louça e a pessoa foi lá e lavou. E aí ficou um detalhezinho numa xícara de café, porque vamos falar um negócio, a borrinha de café é difícil sair. E aí ficou um detalhezinho na xícara de café, tem uma pia inteira de louça lavada. Aí a gente vai lá e fala assim, podia ter feito melhor. Gente, a gente está achando o detalhe, a picuinha, para implicar, ao invés de elogiar o que foi feito. É igual a casa inteira arrumada, aí você vai lá e fala assim, aqui ó, ficou essa poeira aqui, podia ter feito melhor. A mãe da gente tinha uma brincadeira que nós estamos levando muito a sério. Faltou isso aqui para ganhar o 10. Já viu que nós utilizamos muito essa expressão? Faltou isso aqui para ganhar o 10. Gente do céu, não. Ganhou o 10, fez, agiu. Tem tanta coisa boa que você fez, então não faltou isso aqui para ganhar o 10, não. Ganhou o 10. A gente tem que saber elogiar mais. Tem que saber ser mais agradecido com as pessoas que estão ao nosso redor. Ao invés de sermos objetos de crítica, objetos ativos na crítica do outro. Não se aproveite de conversação para entecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. E encerrando o nosso diálogo de hoje, se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Em matéria de família, em matéria de lar, equilíbrio é a palavra de ordem, porque o equilíbrio conduz ao amor. E dentro de casa, todos nós estamos construindo o amor. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam em mais este momento de análise da obra Sinal Verde. Sábado, retornaremos aqui por volta de 8, 9 horas da manhã e domingo também estaremos aqui, continuando as nossas análises sobre esse compêndio iluminado e maravilhoso que é uma rota segura no nosso dia a dia.